agora, então, no terceiro módulo e último módulo, né? E assim, logo, logo já vamos estar encerrando. E nós vamos tratar sobre homilética. Alguém sabe o que que é ou significa homilética? É a eloquência, É uma mas seria uma eloquência. palavra. É uma arte de pregar sermões, né? A arte de pregar. Será que eu preciso isso? Não. Quem diz, quem pode dizer que daqui do grupo aqui não se revela grandes pregadores, né? Homens, mulheres, pregadores, avivalistas, né? Não se sabe. O chamado é de Deus, né? Deus é quem vai despertar o chamado no coração de cada um. Lá na introdução, então, vamos iniciar ali, diz: a ordem do Senhor Jesus tornou a pregação uma marca distinta do cristianismo. Nenhuma outra religião jamais tomará a reunião frequente e regular de massas humanas para se ouvir a instrução religiosa e a exortação como parte integrante do culto. O estudo da homilética ganhou a força justamente por essa característica marcante. Segundo o dicionário Kogan, homilética é a eloquência de púlpito, da catedral, a arte de pregar sermões. E podemos acrescentar a habilidade de compor e pregar sermões. Então não é só apenas, né, pregar o sermão, mas também a arte de compor o sermão. A homilética dará, portanto, uma condição significativa no cumprimento da chamada à proclamação do Evangelho. Vejamos, portanto, alguns elementos fundamentais da homilética. Às vezes pode ser um meio chato, sabe, essa aula aqui, mas vocês vão ver como é importante e como isso, a homilética, ela não pode estar dissociada do pregador, né? Porque se nós queremos aprender a fazer as coisas de Deus com excelência, então nós precisamos também, né, nos portarmos como homens, né, que sabem que tem um fundamento, né? E a homilética ela é uma ferramenta para a gente aprendermos a nos portar em cima do púlpito, não só apenas nos portarmos em cima do púlpito, mas também, como diz a palavra de Deus, aprendermos a manusear a palavra de Deus, como um bom soldado, né? Aprendemos a manusear. Será que é de qualquer forma que a gente prega a palavra de Deus, né? Será que, mas o Espírito Santo me ensina, né? É lógico, o Espírito Santo nos ensina, mas nós temos que aprender a ler. No colégio, né, nós fomos lá, aprendemos a ler. Então tem certas coisas que é humano, tem certas coisas que nós vamos ver. A Bíblia, ela é um livro humano, mas ela é um livro divino, ou ela é divino e humano também. Então são as duas coisas. A homilética também, ela, se nós unimos a parte divina e a humana, né, é aquilo que realmente assim Deus quer que nós executamos, né? A parte humana é a parte onde nós vamos aprendermos, aplicarmos as ferramentas adequadas para a gente poder, então, fazermos um sermão que venha a termos uma conclusão final
com êxito. Né? Às vezes a gente pode estar bem intencionado, mas se a gente faz um sermão que não é adequado para aquela ocasião, né, pode ser um sermão bonito, mas ele não pode ser funcional. Imagina eu pregar escatologia, né, a gente trazer um tema bem polêmico para um seminário ali, ou, por exemplo, a campanha da aliança. Né? Os visitantes que vão estar ali vão estar boiando, nem vão estar sabendo o que está acontecendo. Né? Então, tem coisas que nós temos que aplicar, né, no lugar certo, no contexto certo. Noções gerais do sermão. O texto. Ter um texto bíblico como base de uma pregação continuamente nos fará lembrar o fato de que nossa tarefa não é guiar o povo mediante nossa sabedoria, e assim comunicar-lhe os ensinos de Deus contidos em sua palavra. A escolha de um texto é muito importante. Uma escolha bem-sucedida e feliz há bom ânimo ao pregador no preparo e na proclamação do sermão e o ajuda a conquistar a atenção dos ouvintes. É aquilo que eu falei, né? Nós vamos tratar, né, de um assunto, às vezes, mas esse assunto que eu acho legal, não sei o quê, mas aplica em um momento errado, né? O que é que a gente quer? Conquistar a atenção dos ouvintes. Jesus, ele cativava as pessoas pela pregação dele. Então, o que nós temos que trazer, né, é aquilo que cativa o coração das pessoas. Né? Um bom texto para o pregador iniciante é aquele que é aquele de significado bem claro, de fácil interpretação, bem conhecido. Esses fatores facilitarão o trabalho homilético para a composição de um bom sermão. Então, tudo começa na escolha de um trecho bíblico. Né? Você tem que sentir isso falando contigo. Né? Você tem que sentir, você tem que entrar dentro dele. Parece que você, sabe, aquilo está falando contigo. Você sentiu que esse texto é um texto que realmente assim te trouxe uma certa facilidade para você explicar, né? Que você domina o assunto. Ou se eu não domino o assunto, né? Mas pelo menos eu tenho vontade, né, de esmiuçar, buscar conhecimento sobre. Então, tudo começa no texto. Não seja, então, feliz a utilizar um texto. Não queira pegar alguma coisa que você não vai ter profundidade depois de explicar. E se de repente tu vai ter que ser questionado, você se perde aí, né? Aí você perde toda a credibilidade. Não tem coisa mais terrível do que você estar pregando uma coisa, querido, que você não tem certeza. Não tem coisa mais horrível, né? Então, só pregue aquilo que você tem certeza, o assunto que você domina. A interpretação do texto. Como é que deve ser, será? É um dever sagrado interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu significado real. Aquilo que o texto de fato quer comunicar. Essa tarefa aparentemente simples, na sua execução e na sua responsabilidade do pregador, vai se apresentar requerendo cuidados necessários para não fugir ao propósito central da pregação, da comunicação da verdade. Por isso é importante observar os seguintes cuidados. Primeiro, aqui no A, estude cuidadosamente o texto. Esforce-se para acompanhar
o sentido preciso e exato das palavras, a frase usada do texto e frase usada do texto. Saber e conhecer a língua portuguesa é muito importante. Dê atenção especial às figuras de linguagem que podem ocorrer no texto ou no contexto, a fim de que as conclusões sejam de fato precisas. A Bíblia, ela usa muito figuras de linguagem, então nós temos que cuidar, que muitas figuras de linguagem podem serem, né, interpretadas da forma correta, né? Tem Hércules. Que é uma figura de não riam, uma figura de linguagem. Jesus usando alguma coisa para exemplificar algo que ele, alguma lição, entende? Né? E o semeador saiu a semear, né? Ele estava usando uma figura de linguagem, o semeador, né? A semente. Aí depois Jesus explicou essa parábola para os seus discípulos à parte da multidão. Quando Jesus pediu, né? Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a parábola, né, do semeador. O que significa, né, a semente? O que significa a beira do caminho, aqueles que caíram à beira do caminho, aqueles que caíram entre os pedregais, entre os espinhos, enfim. Então são figuras que, exemplos, né, que ele usa, são métodos. Então nós temos que, tem coisas que pode ser que sejam literais, realmente ele queria falar aquilo, mas tem coisas que ele estava usando, né, para falar no sentido figurado. Então precisamos ter muito cuidado, né? A pontuação também, as regras de pontuação. Às vezes, teve um videozinho lá que um tal pastor lá, isso passou, irmãos, para vergonha nacional, né? Passou numa reportagem na televisão, um pastor, ele interpretou de forma errônea e ele usou aquilo para adulterar com a mulher dos outros, né? E ainda por si, ainda o diabo pega e dá sonho para a mulher lá, viu ela se deitando com o pastor, né? Então, opa, confirmou. Então, e aí o próprio repórter, né, desmascarou ele, olha, mas aqui, ó, tem uma vírgula aqui. Aí a questão da vírgula mudou todo o sentido, né? E então a questão da língua portuguesa é necessário nós termos, né, ela bem clara na nossa vida, né? Estude o texto à luz do seu contexto imediato. A linha de pensamento em que o texto se encontra, por certo, lançará bastante luz para entendimento do significado dele, pois é costumeiramente indispensável sua boa compreensão. Quantos de nós, às vezes, li aquele versículo, não entendi nada, mas aí você vai lá, começa lá no capítulo inteiro. Aí você vem lendo o capítulo inteiro, vem. Nossa, mudou totalmente o teu modo de você pensar, de raciocinar. Ou que, às vezes, o entendimento não estar ali. O outro entendimento vai estar no outra passagem. Então, nós não podemos tirar conclusões precipitadas apenas naquele versículo, tá? Nós podemos cometer uma baita de uma M, se nós pregarmos em cima apenas daquele versículo e tirarmos a nossa conclusão. Então temos que ter muito cuidado. Nós temos que ler o contexto imediato, aquele que vem antes, o que vem depois, né, para nós tirarmos mais conclusões, né, para que clareie mais realmente o que o texto está querendo dizer. O assunto
Essa é a matéria que será proclamada durante o sermão. O assunto é o conteúdo do sermão, o que se quer dizer e provar. A relação do assunto para com o texto deve ser clara. O motivo principal que nos leva a escolher um texto está no fato de ele expressar ideias e que fundamentam um assunto digno de ser compartilhado, né? Então, por que que eu estou trazendo aquilo ali? Qual é a minha intenção de falar sobre isso, né? Porque realmente está acontecendo no nosso meio, né? Está acontecendo nos nossos dias, é, um, é uma mensagem que vai trazer um alerta para os nossos dias, né? O 2 ali, a estrutura de um sermão. Ainda falta alguns minutos, né? A estrutura de um sermão. Primeiro, então, uma introdução. A introdução tem dois objetivos principais: interessar nos interessar nossos ouvintes no assunto e prepará-los para que entendam. Nessa tarefa, algumas fontes são importantes para serem consideradas. Então, o texto. Por exemplo, nós vamos pegar um texto que não chama atenção. Um texto, né, que não, as pessoas não tem nada a ver, né? Aí já começa por aí, né? O texto, então, sempre que o significado do texto exigir explanação, esta pode ser naturalmente constituir a introdução. Assim também, quando uma explanação no contexto esclarece o sentido do texto. Tem muitas vezes que então esse texto por si próprio ele vai esclarecer, ele é de fácil compreensão, né? Então não tem muito que você abranger a introdução. O assunto, uma introdução que fale de relevância do assunto. Quanto a um problema ou necessidade presente, será sempre muito apropriado. Então nós temos que focar em alguma coisa que é relevante, né? Alguma coisa que traga desejo das pessoas querer saber. A ocasião. Se o sermão se refere a algum fato marcante, pode-se fazer considerações a respeito desse, mostrando a relação do fato com o assunto e ressaltando a importância da mensagem a partir dessa explanação inicial. Uma dor de garganta. A argumentação é o conjunto de fatos, de ideias, de provas ou argumentos arrolados pelo pregador com a resposta e proposta de discussão contidas no sermão. A homilética é a parte responsável pelo desenvolvimento do conteúdo. Nela estão os argumentos e a razão de ser do próprio sermão. Esta parte, em seu desenvolvimento, sempre apresenta um plano organizado por pontos, subpontos, para uma melhor elaboração e coordenação da verdade que se quer tornar conhecidas e assimiladas. Por exemplo, né? Aqui é o corpo todo, né? É onde vai desenvolver então a tua mensagem. Você vai perder o maior tempo, vai ser aqui na argumentação. A introdução, por exemplo, o texto base, você vai ter o teu texto base, às vezes nem sempre você não precisa
ler o texto base logo na introdução. Você pode falar na introdução, você pode começar contando alguma coisa, né? Contando um fato que te leve depois ao texto e depois você vai desenvolvendo a argumentação. A argumentação vai ser os tópicos, né? Tópico um, tópico 2, tópico 3 e assim por diante. Não pode ser usado muitos tópicos, né? Às vezes muitos tópicos e tópicos compridos. Aí vai tornar a pregação muito grande. Mas a argumentação geralmente é uns 20 a 30 minutos que vai se usar, né? Porque aí a introdução é 5 minutos, depois tem a conclusão mais 5 e o apelo também mais 5, né? Uma mensagem boa é 40 a 45 minutos. Estourando 50 minutos, né? É uma mensagem. Isso do início até o apelo, né? A conclusão é o desfecho do sermão. Nela o pregador deduz de suas argumentações todas as verdades práticas que podem ser aplicadas às necessidades dos ouvintes. Por isso, a conclusão é o resumo, né, do que se disse e uma aplicação prática das verdades proclamadas do reino de Deus. Na verdade, você vai fazer um fechamento, né? Você faz uma abordagem geral de tudo aquilo que você falou e fecha com, né, a ideia central, né? E o apelo, então, o apelo é o convite, né, aos ouvintes, né? O convite do pregador para os ouvintes se manifestarem publicamente sobre o sermão que ouviram. Enquanto a conclusão é um convite à mente para que a pessoa então se decida, né, na sua mente, objetivamente, o apelo é um convite à personalidade integral da pessoa, desenvolvendo o espírito para que se decida objetiva e publicamente. Então, é onde ela vai dar o seu passo, né? Eu quero, não quero, deu para mim, né? É para ir para frente, não é para ir para frente, é para mim tomar a decisão, não é para mim tomar a decisão. Então, é onde é realmente, por isso que é chamado de apelo, né? É onde a pessoa vai, é a aplicação, né? A aplicação agora de tudo aquilo que você falou no coração da pessoa, né? O quanto o teu sermão foi importante para a vida daquela pessoa, quanto essa palavra foi decisiva na vida dela, né? E o quanto ela está aberta também para receber, né? Quanto ela foi impactada, quanto que ela esteve pronta, aberta para ouvir tudo aquilo, e quanto que ela quer se doar, né, para aquela ocasião. Nós temos agora o 13, conselhos práticos para os pregadores. Primeiro, ser um ator de púlpito está longe, né, de nós sermos os verdadeiros adoradores do Senhor. Nós não somos atores. Nós temos que ser primeiro sinceros e verdadeiros, né? Toda boa pregação, ela precisa de um veículo de credibilidade. Então, o pregador, ele precisa passar o quê? Credibilidade. Quando você vai pregar uma coisa que você não vive, por exemplo, uma coisa que você não domina, algo que você não passa segurança, então, é onde que você está ali pregando, mas daqui um pouco você está pedindo para as pessoas, oh, onde é que mesmo está aquilo lá, né? Era como mesmo? Ficava onde mesmo essa cidade? Né? Poxa vida. Ah, mas você está pregando, mas você não leu sobre o assunto, sabe? Pode acontecer de a gente estar ali, né? E a gente linkar com uma outra coisa que às vezes a gente perde a linha do raciocínio. Por isso que é bom o sermão, a gente
anotar, fazer sermão. Uma vez era assim, irmãos. Nós chegávamos na igreja, nós vamos ver o que Deus quer falar. O pastor, né, olhava assim, né, e dizia, você vai pregar hoje. Meu pai do céu. E a gente não preparava sermão. E aí a gente dobrava, e a gente era crente naquela hora, irmãos. Ah, como a gente era crente. A gente dobrava o joelho e a gente, ó, maiava a oração daí. Senhor, me dá a palavra, Senhor, me agora, que vou pregar o quê? Vou pregar o quê, Senhor? Né? Aí abria a palavra, corria o dedo, caía ali, né, e tal. E aí a gente pegava um versículo só ali e pregava, irmãos. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma baita de uma rateada, irmãos, por causa disso daí, ó. Pregar sem, irmãos, estar preparado. É, tá louco, irmãos. Eu passei até vergonha depois, irmãos. Mas nunca mais, nunca mais pregar assim despreparado, né? Então, a gente precisa ser verdadeiro, né? Continuando aqui, então, o pregador é aquele que dá credibilidade ao sermão pregado. Quando o ouvinte observa verdade e sinceridade na vida do pregador, a mensagem é absorvida com credibilidade. O pregador é sabedor que a palavra de Deus é viva e eficaz, e dentro dessa percepção é que a sua responsabilidade com o conteúdo da pregação aumenta, pois a primeira prova do ouvinte é saber se a proclamação do evangelho já fez efeito na vida daquele que está proclamando. Então as pessoas elas nos observam, né? E quando elas vê que realmente é assim, pô, sim, tá falando para ele, né? Tá pregando para ele, mais ou menos assim, né? Então é complicado. Então a pessoa não tem credibilidade quando a gente não aplica na nossa própria vida. Eloy, tá pedindo sinal? Sinal de vida? Falta um Um minuto. minutinho. Tá no Um fim. minutinho? Tem que pular isso. Pula aí. Então tá, vamos para a próxima. Ju. Então esse outro tópico também, 3.2, também é muito importante, né? Conhecer a língua portuguesa. A gente está no país que a gente fala português Brasil, né? E a gente não conhecer nem a nossa própria língua, a pontuação, no mínimo básica, né? A escrita também, a gente pode ocorrer que a gente pode estar fazendo alguns equívocos, né? E uma vírgula muda todo sentido, um ponto, a falta de uma vírgula, ou uma vírgula no lugar errado, ou uma pontuação, enfim, faz toda a diferença, né? Todo bom orador conhece, ou pelo menos tem boa familiaridade com a sua língua, o seu idioma. Saber falar corretamente ajuda muito no esclarecimento daquilo que se busca provar através de um sermão. Uma boa oratória credibiliza a habilidade do pregador em confirmar as verdades que estão sendo ditas. Se o pregador conhece bem a sua língua, então conclui-se que ele também tem habilidades para interpretar, explanar e afirmar conceitos. Saber falar corretamente também evita interpretações equivocadas daquilo que foi dito. Por essas e outras razões que poderiam ser acrescentadas, que é que se propõe esse cuidado aos pregadores.
3.3. Conheça técnicas específicas de comunicação. Ao comunicar uma mensagem, o pregador precisa estar atento a alguns fatores técnicos que ajudam muito na boa comunicação. Saber estar com uma roupa adequada, ter boa entonação e variação de voz, estar com um aspecto de boa saúde bucal, ter uma boa dicção, saber usar o microfone, se expressar com gestos, são alguns ingredientes importantes a serem dominados por um bom pregador. A gente vê, irmãos, né? Às vezes a gente pega, bota uma primeirinha, né? E vai naquela, parece que está subindo o morro, né? E vai sempre naquela entonação, né? Ou senão aquele pregador que pega, parece que está narrando um jogo de futebol, irmãos. Então, a variação da entonação, se variar a entonação, isso muda um pouco, né? Às vezes você está pregando, falando, e as pessoas, elas começam a entrar naquele ritmo automático. O que você faz? Tira o microfone um pouquinho e começa a falar um pouquinho mais longe. Aquelas pessoas estão assim, elas pegam, abrem, seu entendimento começa, opa, o que foi? Né? Então, ou se não está falando um pouquinho mais baixinho, pega, fala um pouquinho mais alto, dá uma despertada nas pessoas, né? O aspecto bucal, né? A boa higiene bucal também é importante, irmãos. Principalmente para gente que vai orar. Irmãos. Às vezes, a gente tem que se policiar, né? A gente vai orar pelas pessoas. Uma vez tinha um pastor que eu gostava muito, irmãos, de pegar oração com ele. Mas só que eu tinha que abrir um guarda-chuva, irmãos, porque, era um banho, sabe, irmãos, na cara. Então a gente tem que se policiar. Às vezes, como é que tá a nossa higiene bucal antes de orar, ou senão a gente vira a nossa cara, né? Se a gente acha que a gente pega, fica um pouquinho mais longe, né? Enfim, porque é um pouquinho desagradável, né? Para alguém que está aí recebendo oração, receber uma chuveirada, ou se não receber, né, umas baforadas, né? Aquela questão, né? Pregar também com gestos, né? A pessoa assim chega lá, bota um microfone em cima lá da mesa, aqueles microfones que ficam no púlpito ali, né? A pessoa fica igual uma estátua ali, né? Parado, pregando igual uma estátua, né? E não cativa a pessoa, né? Então, eu não prego muito com muita eloquência e muitos gestos, né? Mas imagina, né? Uma pessoa que exagera demais nos gestos também, né? Exagera demais, né? Às vezes, mais fala, mais articula com os braços e com o corpo do que com a própria voz, né? Então tem que ter um certo equilíbrio, né? É bom a pessoa que se movimenta, a pessoa que sai do púlpito, caminha para cá, olha para as pessoas, né? Eu admiro pessoas que são eloquentes e que dominam, né, bem a arte do púlpito, né? Ela cativa mais, né, o foco das pessoas, né? Isso é importante, isso é bom, isso, né, traz bastante visualização, né, das pessoas, né? Então, a homilética, né, ela também prepara a gente para nos desinibir também de nós estarmos diante do púlpito. A homilética, né, ela dá também uma ferramenta para a gente dizer. Antes de você pregar a mensagem, grave você. A gente se odeia, irmãos. A gente odeia a nossa voz. É ou não é? Meu Deus,
Às vezes eu não gosto de assistir as minhas lives, porque eu não me aprovo, queridos. E a gente não se aprova. E a gente diz, meu, mas tá louco, que voz mais chata, que jeito mais ridículo da gente. A gente não se aprova, né? Mas é importante a gente se ver nas lives, né? Para a gente melhorar alguma coisa que a gente consegue melhorar, né? E também se aceitar, né? A voz não tem o que mudar, né? A gente só talvez tenta talvez mudar um pouquinho a nossa entonação, não sempre, né? Na quarta, dá para botar uma primeira, uma segunda, enfim, dá para entonar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho mais, gesticular um pouquinho mais, ou talvez diminuir os nossos gestos, enfim, né? Então, é bom a gente se olhar, né, no nosso espelho, né? A gente se gravar e se assistir. É importante isso. É, a gente cresce com isso, né? Mas tudo isso, né? A gente aprendendo técnicas, a gente se aperfeiçoando e tal e coisa, mas se não tiver a nossa vida devocional, se não tiver a presença do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a unção de Deus, nós vamos fazer tudo no automático. Nós vamos ser apenas artistas de palco, né? Encantadores de pessoas. Tem pessoas que, nossa, né, são realmente são atores, né, que encenam muito bem, né? Conseguem fazer cativar bastante, né, a mente das pessoas. Mas se ela não tiver uma vida devocional, uma unção do Espírito Santo, vai ficar vazio, né? Vai ficar uma bela apresentação, né? E no final, no apelo, né, pode não surtir o efeito desejado ou que realmente o Espírito Santo não vai atuar, né? Se ele está falando de cura, 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 mas na hora que realmente é para o apelo mesmo, né? Das pessoas receberem a cura, se a pessoa não tem a unção de Deus, nada acontece, né? Falando do Espírito Santo, de batismo do Espírito Santo, na hora dela fazer o apelo, nada vai acontecer, né? Então, ter um bom domínio de tudo que vem sendo tratado nessa lição é muito importante, mas não substitui a inspiração divina. A oração, a leitura bíblica são ferramentas poderosas que lançam alicerce seguro na vida do pregador e lhe assegura confiança na hora de falar das verdades divinas experimentadas na sua devoção diária. Então, aqueles devocionais ali é parte do treinamento para vocês, né? Aprendendo a. Agora fugiu a palavra. Para vocês ir aprendendo, né? Sobre. Fugia a palavra, meu Deus. Como explanar a ideia do texto? É isso aí. Explanar a ideia do texto, mas não era bem essa palavra que eu ia dizer. Mas enfim, é isso aí, né? Vocês vão aprendendo, né, a discernir nos textos bíblicos e tal, né? Para concluir, a homilética contribui de forma significativa o cumprimento do ID. É a arte de pregar sermões, mas para desenvolver um bom sermão é necessário ter uma vida devocional, que é a fonte inspiradora de todo bom pregador da palavra. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns rabiscos que eu fiz aqui. Existem duas classes de pessoas. Existe o biblista e existe o exegeta, né? Quem é o biblista e quem é o exegeta? Quem é você e quem sou eu? Nós vamos nos enquadrar num desses aqui, né? O biblista é aquele que conhece os textos bíblicos, mas ele não aplica as ferramentas de interpretação.
Por exemplo, ele tira suas próprias conclusões, né? Ele leu, eu acho que é isso, eu sinto que é isso, né? Estou sentindo que Deus quer falar isso. Então, ele busca a sua própria interpretação. E a Bíblia ela não é de pessoal interpretação, tá, gente? A Bíblia ela não é de pessoal interpretação. Ela não pode ser interpretada pelo que eu acho que ela está querendo dizer, né? E o exegeta? O exegeta, Como se escreve isso? Exegeta. Eu boto lá no. Peraí. E, X, Vou botar lá no grupo, tá? Não tem línguas aqui. Exegeta. O biblista e o exegeta. Então, o biblista é aquela pessoa que ele não busca a teologia, ele não busca o conhecimento teológico, ele não busca as ferramentas para a boa interpretação. Exégese. A exégese é uma busca do conhecimento sobre aquele fato, né? É uma investigação. É uma investigação. Então, o exegeta, ele faz uma investigação. Ele aplica as ferramentas. E ele ensina exatamente aquilo que o texto quer dizer, né? Não aquilo que ele pensa. E vocês querem anotar isso? O que eu preciso saber para uma boa interpretação? Então, isso aqui o exegeta, ele coloca em prática. Ele faz algumas perguntas. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas, tá? O que eu preciso saber para uma boa interpretação? A primeira pergunta: o que o autor quis dizer? Então você tem que fazer essa pergunta. O que o autor quis dizer com isso? Né? A segunda pergunta: qual é a ideia principal? Calma, eu tô lá no título ainda. O que eu preciso saber para uma boa? Interpretação. Calma, você colocou. Calma. O que eu preciso saber para uma boa interpretação? Uhum. Tá. Você tem que fazer as seguintes perguntas. O que o autor quis dizer? E a outra é qual a ideia principal? Estou tentando achar aqui no celular digitação por voz. Não- qual que é a segunda pergunta? Qual a ideia principal?
E como os primeiros leitores entenderam o texto. E a outra, o que significa para mim? Outra, qual o princípio que eu devo observar? Como devo viver a prática desse ensino? Outra coisa que é importante saber também, que existem textos descritivos e textos normativos. Ó, textos descritivos, eles não podem ser usados como regra de fé. Pastor, qual que é a 6 que meu celular saiu? Como devo viver a prática desse ensino? Eu coloquei lá no grupo. Tá, e os textos descritivos não podem se basear na fé? Não, não pode ser usados como conduta ou regra de fé. E os textos normativos já diz normas, né? Devem ser. Devem ser usados como prática de fé. Isso tudo tem que ser usado na pregação. Para uma interpretação, né? Para você interpretar melhor, digamos, né? Porque vai que você pega um texto descritivo e você começa a aplicar como normativo. Aí, minha amiga, você arrebentou a igreja tua. Não, mas eu quero dizer que para poder fazer uma ministração, no caso que nós vamos ter que fazer um esboço, no caso, Sim. Você antes de tem que fazer, observar isso. tem que Observar fazer isso. tudo isso. Essa prática serve para os nossos dias ou era lá para o contexto histórico, né, daquelas pessoas? Outra coisa que eu quero
ler para vocês, a Escritura, ela explica melhor a Escritura. Então nós sempre temos que procurar comparar os escritos daquele texto com outros escritos do texto. Porque a Bíblia vai ter que explicar ela. Ela tem que se explicar. Eu não vou pegar o outro livro para explicar a Bíblia. Não tem outro livro que explique a Bíblia. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos acreditam que Jesus batizava pessoas nas águas? Levante a mão. Quantos acreditam que Jesus não batizava? Levante a mão. E agora, gente? Jesus batizava? Bom, eu quero provar na Bíblia que Jesus batizava. Vamos para João 3:32. Três, 22, tá? 3:22. Pode ler? Pode. Vamos lá. João 3:22, isso? É. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos à terra da Judéia, e estavam ali com eles e batizava. O que dá de entender aqui? Jesus estava com seus discípulos lá na terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Bom, vamos tentar ler mais alguma coisa. O 26 agora. O mesmo, o 26. Continua a Juliana, pode ler o 26. Calma aí que travou. Mas é João 3:26. E eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor, no outro lado do rio Jordão, estava batizando as pessoas. E O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estavam indo atrás dele. então, Jesus batizava ou não batizava? Surpresa para vocês, Jesus batizando? Já imaginou Jesus batizando? Eu te batizo em meu nome do Pai e em meu nome e do Espírito. Dá para imaginar uma coisa dessa, Jesus batizando? E agora, quantos acreditam que Jesus batizava? E se eu disser que a resposta está mais para frente? João 4:1 agora. Vai lá, Ju. E travou? Não. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. O 2.
De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. A resposta estava aqui. Se a gente não lê toda a Bíblia ou lê os contextos depois, viu que a resposta, né? Se nós pegarmos ali o João 8:26 e começarmos a fazer uma pregação em cima do João 8, João 3:26, que Jesus estava batizando, nossa, está muito clara a Bíblia dizendo que Jesus batizava, né? Aí vai dar uma confusão na cabeça das pessoas. Mas ali no 4, né? E versículo 2, deixa bem claro, né? Se bem que Jesus não batizava, mas eram seus discípulos que batizavam, né? Então, por isso, a Bíblia, ela explica a Bíblia, tá? A primeira regra, né, que nós temos que saber da homilética é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? Então nós temos que cuidar para não acrescentar, dizer aquilo que Jesus não disse também. Estela levantou a mão. Assim, a apresentação que nós temos que fazer é só para nós, né? Não sei. Não sei. É só para nós, né? Não sei. Vai ter alguns convidados, porque é festa, é formatura. É na formatura de vocês, vocês vão apresentar para os familiares de vocês. Eu acho que nós vamos ser escalados para vigília, Estela. Lá nos pavilhões. Não, pra ti é fácil, né, Laís? Pra mim é mais complicado. Só para se deixar mais tranquila. Não, mas ó, minha entonação de voz não é boa. Meu português é péssimo. Para isso que eu coloquei essa matéria, que era a última matéria, vocês iam ter uma semana para vocês se prepararem e fazerem. Na verdade, eu estou colocando como a primeira para vocês. É uma pergunta que desde o começo queria fazer. A gente agora, indo nos cultos, a gente pode ir escrevendo umas ideias para acabar esboçando em casa ou não? Sim, claro. Vocês vão tirando ideias, vão. Não, já vou levar o caderno. Eu tô vendo no meio do culto esse povo tudo anotando essa ideia, ó. Tô só de olho. É que, na verdade, isso deveria se fazer sempre, né? O Cid faz, porque ele senta na frente e eu sento no do meio para trás, ele tá de carninho. Gente, eu quero. Agora eu entendi, Cid, tu tava adivinhando, tu tava anotando. Algumas dicas aqui eu quero dar para vocês também. Cuidar para não dizer aquilo que Deus não disse. Isso aí é um tremendo erro, tá? Além daquilo que as pessoas dizem, assim diz o Senhor, né? Tomando o nome do Espírito Santo, enfim, né? Mas no tocante às Escrituras. Lembram que quando o Senhor colocou a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, né? Deus falou a seguinte palavra, deu a seguinte ordem: não comam do fruto, né? Não foi isso que Deus falou? Não comam. Deus não falou para eles que eles não deveriam tocar, não deveriam pegar no fruto. Ele não falou. Portanto, veio quem? A serpente e distorceu ou torceu, né, aquilo que Deus disse. A serpente no Gênesis 3:1 diz, né? Não é assim que Deus disse: não toqueis nele, porque do dia que vocês tocar, vocês morrerão. Ela mentiu, ela torceu a palavra de Deus. Então, nós temos que cuidar também, né? Para nós estarmos colocando palavras onde não tem ou tirarmos palavra onde não tem. Então, temos que ter esse cuidado também. Não extrair versículos isolados. Extrair versículos isolados, né? E nós criar retalhos doutrinários. Isso constitui-se seita, né?
tirar retalhos. Irmãos, deixa eu ver que hora é, eu não sei que hora é. É 9 horas. Vamos ler aqui, irmãos. Vamos pegar Deuteronômio 22, 5. É Deuteronômio? 22, 5. Vamos pegar esse versículo aqui, que muitas igrejas, que tem ainda algumas igrejas, mas que a maioria das igrejas, antigamente, usava esse versículo aqui para fundamentar a saia, né? Saia e cabelo, né? Para fundamentar como doutrina bíblica. Eles pegavam lá no Antigo Testamento esse versículo, né? Diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestes peculiar à mulher, porque qualquer que faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Né? Aí então vem alguém, pega, né, e aplica isso, né, que uma mulher não pode usar calça, que a mulher só tinha que usar saia, porque a saia é roupa da mulher. É a única roupa que é da mulher é a saia, né? Mas não tem amparo bíblico, né? O que é roupa da mulher, o que é roupa do homem. Mas o que é que a Bíblia quer dizer aqui? Que você olhando para uma pessoa, uma mulher, você distingua ela como mulher. Que você olhe para um homem e veja nele como uma figura de homem. O que é que a gente vê hoje, irmãos? A gente tem hora que é melhor você tem que ficar quieto. Você dizer, e aí, tudo bem? Olá, tchau, né? Você não tem o que dizer, né? Ô guria, ô rapaz, ô. Nós fomos em Gramado esses dias, né? Lá, e quando nós estacionamos lá, e a gente não soube, aí eu peguei uma multa, porque daí eu passou da hora, né, do estacionamento ali, era estacionamento pago, eu nem sabia que era estacionamento pago, na verdade, né? E aí tava lá a pessoa, né, que era responsável, tava de bota, cabelinho curto e, cara, eu não sabia se era ela ou ele, porque daí eu queria pagar a multa, né? E aí ô você, ô moço, ô moça, eu não sabia, né, porque se você fala moça e é moço, ou se você fala moça e o moço, é preconceito, não sei o quê. Hoje está bem complicado. Enfim, nós saímos de lá sem saber o que era. Se era moça, se era moço. Então hoje está desse jeito, irmãos, né? A gente já não identifica mais, né? Nem por roupa, nem por cabelo, nem por jeito de, porque tá tão confuso, né? É o que realmente o diabo quer fazer. Ele quer confundir todas as coisas, né? Mas isso não se aplica, irmãos, a termos, né, de vestimenta, de saia. É lógico, imagina, nós aqui no Brasil, os homens usando saia, irmãos. Tem cabimento uma coisa dessa? Né? Os homens botar uma mini saia, por exemplo, com perna peluda. Não tem cabimento, né, irmãos? O homem usar, né, querer se passar, né, por mulher.
jeito de mulher, né? O jeito afeminado, isso a Bíblia diz, né? O homem, um jeito meio desmunhecado, né? Então, isso aqui, irmãos, nós tem que ver, temos que contextualizar se isso, o que é que realmente a Bíblia quer dizer com isso, né? Nós temos que cuidar para a gente não estar pegando retalhos e querendo aplicar no Novo Testamento. Então, tudo que está no Antigo Testamento tem que estar no Novo Testamento para se tornar uma doutrina. Então, está lá no Velho Testamento. Tá, vamos dizer assim também. O sábado, por exemplo. O sábado era uma lei do Antigo Testamento. Mas para se tornar uma doutrina bíblica para os nossos dias, tem que estar confirmando no Novo Testamento. E nós não vemos o sábado sendo confirmado por Jesus, nem por discípulos, por ninguém. Nós não vemos a prática, né, dessa observância, né, como mandamento de Deus. Nós não vemos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem uma filha, e se essa filha, vocês fossem casar essa filha, só que essa filha não é mais virgem, e você não sabia. E a lei diz que tem que matar a filha. Vocês teriam coragem de matar a filha de vocês porque ela não era mais virgem? Mas no Antigo Testamento era bíblico. Olha lá, Deuteronômio 22, versículo 20. Coisas, irmãos, que hoje para nós vamos dizer assim, poxa, é absurdo. É óbvio que a Bíblia diz, né, que tanto a moça como o moço é mandamento, né, manter a pureza até o casamento, né? Mas aqui, olha só, diz assim, porém, se isto for verdade, que se não achou a moça virgem, então levarão à porta da casa do seu pai, e os homens de sua cidade apedrejarão até que morra. Pois fez loucura Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, assim eliminará o mal do meio de ti. Tu já pensou? E Pastor, os pais tinham que concordar com o apedrejamento da filha, querido. Né? Imagina nós aplicando no dia de hoje. Não tem condição, né? Então, imagina alguém pegando, algum louco, pegando esse versículo aí e querendo aplicar nos dias de hoje, ou pregar nos dias de hoje. Então, a Bíblia, ela tem doutrina, irmãos, para tudo que é tipo de seita que você possa criar. Tá? Tem gente aí que coloca a data da volta de Jesus, né? Quando não existe. Então, nós temos que cuidar. Então, a Bíblia, ela é um livro humano, porque ela é inspirada por Deus, né? Ela foi inspirada por Deus. Então, nós precisamos considerar o papel do Espírito Santo nessas questões difíceis, porque é ele que inspirou, né, o homem. E ele é humano, né, porque foi o homem que escreveu, né, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Os homens foram inspirados por Deus, né, para escrever as santas escrituras. Portanto, então, devemos considerar que eram homens falhos, eram homens pecadores, que também hoje nós demandamos o conhecimento histórico também, geográfico, discernirmos algumas coisas, né? Contextos históricos que nós estamos totalmente distante historicamente falando, né?
da forma como eles viviam. A poligamia, por exemplo, né? No Antigo Testamento não era condenado. E hoje é totalmente condenado a poligamia. Então, tudo aquilo que era pecado no Antigo Testamento e é pecado e continua sendo pecado no Novo Testamento, tem que ser observado, né? Mas há coisas que no Antigo Testamento não era pecado ou que Deus não punia, e, por exemplo, a poligamia, né? E é pecado no nosso pecado, né? No Novo Testamento, então deve ser observado. Amém, queridos? Acho que a gente encerra por aqui, para nós não nos prolongarmos muito. Temos a segunda parte, tá? Depois nós vamos darmos alguns exemplos de sermão também, aí a gente na segunda parte fica mais interessante, tá bom? Podemos encerrar? Tem alguma pergunta só para nós finalizarmos? Tranquilo? Então tá, gente. Fique com Deus. Uma boa noite a todos.